Fala galera do canal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é sobre direito penal. Antes de começar, eu queria pedir para vocês curtirem, deixar o teu like, o teu comentário. É muito importante a opinião de vocês sobre as nossas videoaulas. Se liga no slide. Direito penal. Hoje a gente vai falar do artigo 1º ao artigo 4º. O artigo 1º diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Os postulados que envolvem esse artigo são infração penal, anterioridade penal, legalidade ou reserva legal. Galera, o crime é uma infração penal que resguarda o direito em se tratando de crime ou de contravenção penal. Crime nada mais é que uma ação penal, pública ou privada, punível. Exemplo: furto, homicídio. Quando falamos em contravenção penal, o agente praticou uma ação incondicionada não punível. Exemplo: jogo do bicho ou uma direção perigosa ao volante. Vamos entender agora o que é anterioridade penal. A gente sabe que precisa existir uma lei definindo um fato criminoso e definindo a sua pena também, tá? Agora, as penas estabelecidas ou agravadas nessa nova lei não podem, em hipótese alguma, serem aplicadas em fatos anteriores. Vou dar um exemplo. Lei Maria da Penha. Nesse caso, nós sabemos que antes da lei ser sancionada, os crimes e os abusos contra as mulheres eram praticados, mas não tinham penalização para esses crimes. Depois que a lei foi instituída, houve a instituição da lei e assim sucessivamente da pena. Vamos agora entender o que é reserva legal. A gente sabe que os tipos penais não podem ser criados por medidas provisórias. Então, para que haja a revogação de uma lei ou a extinção de um crime, só através de uma outra lei ordinária penal. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2005, 2 artigos do nosso ordenamento jurídico do nosso Código Penal, por desuso, foram revogados. O artigo 217, crime de sedução, e o artigo 240, crime de adultério. Vamos passar para o nosso próximo slide. Vamos falar agora do artigo 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Agora a gente vai falar da lei penal no tempo, abolitio criminis, que nada mais é do que a extinção do crime. Galera, vamos lembrar aí do ex nunc e ex tunc. Ex nunc, nunca retroage. Ex tunc, retroage. Nesse artigo 2, a gente tem que lembrar que para beneficiar o agente, a lei mais branda, ela pode retroagir, ou o fato é que pode ser extinto o crime e tornar esse réu um réu primário através de uma lei ordinária. Só que lembrando que os fatos penais ou os fatos morais que envolvem esses crimes continuam. Então, o réu voltaria a ser um agente ou um réu primário. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um crime foi praticado e foi instituída uma pena de 6 a 12 anos. Com a instituição da nova lei, a nova pena passou a ser de 4 a 8 anos. Nesse caso, o agente vai ser beneficiado com a redução da pena. Eu estou falando de ultratividade, no caso de uma pena mais severa, ou de retroatividade, no caso de uma pena mais branda. Vamos para o nosso próximo slide. O artigo 3 vai falar da lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. A gente vai falar de hipótese de retroatividade da lei mais benéfica nos casos de lei excepcional ou temporária. Galera, uma lei excepcional é posta em vigência quando acontece uma anomalia
uma anormalidade no contexto da sociedade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que no contexto de 2 desastres, como aconteceu em Mariana e Brumadinho, as casas, os habitantes são obrigados a abandonar suas casas. E em virtude disso, comece uma onda de saques a essas casas abandonadas. Então, pode passar a vigorar uma lei excepcional, mais severa, na questão dos furtos, dobrando a pena dos furtos, para que aconteça aí um impacto menor nessa questão dos saques das casas. E aí a lei excepcional vai deixar de existir quando a situação for resolvida. Então ela deixa de existir quando se normalizar a situação. No caso da lei temporária, ela já entra em vigor com a sua vigência, ou seja, com o seu início e com o seu término. Aí a gente vai dar um exemplo da Lei Geral da Copa, que entrou em vigor em 5 de junho de 2012 e teve sua vigência até dia 31 de dezembro de 2014. Vamos para o próximo slide. O nosso último slide vai falar de tempo do crime. O artigo 4 diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, a gente vai falar da teoria da atividade, teoria do resultado e teoria mista. A teoria da atividade é quando o crime é praticado no momento da ação ou da omissão. A teoria do resultado é quando o crime é praticado na hora que o resultado se produz. E a teoria mista é quando acontece ambos. O crime é praticado na ação ou na omissão, ou o crime é praticado quando se produz o resultado. Os dois ao mesmo tempo. Vamos imaginar que um jovem de 18 anos vai atirar em uma vítima. E essa vítima consegue chegar ao hospital. Só que ele chega a falecer depois de 60 dias. E esse jovem era menor de idade 30 dias antes de acontecer o resultado final. Então, percebam, nós temos aí, pelo artigo 4, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, no momento da ação ou omissão, ele tinha apenas 17 anos. Não tinha a maioridade. Nesse caso, ele era imputável. Beleza, galera? Isso aí foi a nossa aulinha de direito penal, artigo 1º e artigo 4. Não deixe de deixar o seu like e curtir e comentar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.